Da Escola Estadual Afonso. Bom dia, meus alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Afonso Soares de Freitas. Como vocês já sabem, meu nome é Daniela, sou a professora de língua portuguesa de vocês. E hoje, dando continuidade aos nossos encontros, às nossas aulas virtuais, nós vamos falar um pouco sobre um gênero textual que é muito importante no nosso cotidiano escolar, que é a tomada de notas. Através da tomada de notas, quando a gente for participar de algum evento, alguma conferência, algum seminário, ou até mesmo quando a gente for assistir alguma aula, a gente tem que utilizar as técnicas dessa tomada de nota, porque elas são muito importantes, nos ajudam a organizar as informações, nos auxiliam também no momento de posterior estudo ou posterior apresentação daquilo que foi passado em sala, ou passado em seminário, ou passado em conferência ou palestra. Então, eu vou dar umas dicas para vocês, eu vou passar alguns slides aqui, que vão mostrar para a gente todos os pontos que vocês devem observar na hora da tomada de notas, que é um tipo de gênero textual, tá? Que é muito importante, como eu havia dito. Então, vocês têm que prestar bastante atenção. Depois dessa explanação, desse slide que eu vou passar, com todos os tópicos, eu vou propor uma atividade para vocês, tá? Nós estamos seguindo, nas nossas aulas de língua portuguesa, a mesma proposta dos PETs, né? Então, esse PET volume 1, nessa terceira semana, ele vai estar falando sobre a tomada de nota. Então, para aprofundar um pouco mais esse tema, eu trouxe para vocês essa atividade e essa minha explicação. Combinado? Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês aqui, só um minuto. Então, como eu disse para vocês, nós estamos falando sobre a tomada de notas. Então, o que significa tomada de notas? Quando eu utilizo a tomada de notas, eu vou reduzir um texto, selecionando determinadas informações deste texto. Mas a gente tem que saber que nós precisamos manter o sentido inicial dele, né? Então, é uma forma de retenção das informações para um reaproveitamento posterior. Então, como eu disse para você, se eu estou assistindo a uma aula e eu quero pegar os pontos principais que o professor falou, para eu poder reaproveitar depois, estudando para uma prova ou para qualquer outro objetivo, é essa a função da tomada de notas, né? Então, eu quero retransmitir um conjunto de informações, preservando o sentido dessa mensagem. E o objetivo também da tomada de notas é a memorização, porque através do esquema de tomada de notas fica mais fácil de nós assimilarmos aquilo que foi passado, daquilo que foi apresentado, tá? Então, quais são as motivações aí para a tomada de notas? Então, uma maior concentração nas aulas, ou numa palestra, ou num seminário. Memorizar também aquela aula, aquela leitura, aquela exposição. E, através disso, as anotações, elas se transformam em uma fonte de informação muito grande e que nos ajuda a preparar para os testes, né? Então, eu tenho o objetivo de reter esses dados para o uso pessoal e para transmitir para outras pessoas também, quando eu precisar. Então, as notas, elas não concebem e nem transmitem com a mesma objetividade do que foi apresentado, não, mas é realmente a nossa percepção daquilo que foi mais importante, foi mais importante apresentado, tá? Então, é isso aqui. Como que a gente vai distinguir o que é essencial do que é supérfluo? Isso é muito importante na tomada de notas, né? Então, há certos aspectos em que nós devemos prestar muita atenção. Por exemplo, o tom de voz de quem está ali na frente do orador, do professor, e esse professor ou esse orador, a pessoa que às vezes, o orador é uma pessoa que às vezes está apresentando uma palestra, uma conferência, alguém que está ali à frente no público. Então, o tom de voz, ele vai nos indicar muita coisa. Por exemplo, ele utiliza palavras-chave, né, palavras que chamam a atenção, repetem ideias, por exemplo, quando ele dedica um tempo mais específico para determinado assunto, quando ele registra os tópicos mais importantes no quadro, no caso, por exemplo, de um professor, quando ele muda a entonação da voz, né, ele faz uma voz mais alta, mais pausada, dando maior ênfase. E também a gente deve tomar cuidado com o uso de abreviaturas e símbolos, né? Então,
Ainda falando um pouco sobre como distinguir o essencial do supérfluo, existem também elementos que são sempre essenciais em qualquer situação. E esses elementos que são essenciais em qualquer situação, eles vão ser subdivididos em elementos qualitativos e elementos quantitativos. São elementos que a gente precisa prestar muita atenção também, porque pode ser elementos a serem cobrados aí em provas, né, em testes, que vocês forem fazer. Por exemplo, fatos, ações, acontecimentos, palavras e ideias-chave, nome de pessoas, de empresas, de projetos, moradas, telefones, quantitativos, por exemplo, as referências numéricas também elas são muito importantes, né? Taxas, datas, prazos, números de referências. Então, isso aliás, são informações essenciais, né? Aquilo que eu disse para vocês, do tom de voz, da forma como a pessoa ela vai dar ênfase a uma palavra, a uma expressão, a um assunto, e esses elementos também, elementos qualitativos e elementos quantitativos, tá? Outros princípios aqui que nós devemos ficar atentos na tomada de notas. A concentração, né, ela é muito importante, então a gente precisa estar ali concentrado naquilo que vai ser falado. A gente deve escrever também com uma certa rapidez e com uma caligrafia legível, para quando a gente retomar aquela anotação, a gente consiga entender o significado e relembrar tudo aquilo que foi falado. Então, muitas vezes é interessante nós utilizarmos abreviaturas ou símbolos que façam sentido para nós, para facilitar e economizar também. Distribuir graficamente pela página é ter uma organização, né? Às vezes você vai fazer um gráfico, uns balõezinhos, algumas coisas nesse sentido, que vai facilitar bater o olho naquela imagem e lembrar exatamente o que foi falado. Né? Ordenar as partes da exposição, muitas vezes atribuindo números ou letras, por exemplo, o primeiro tópico, número 1, ou letra A, o segundo tópico, 2, letra B, porque isso organiza as ideias e as informações. Também anotar as ideias mais importantes sobre o tema, resumir de forma pessoal essas ideias, por exemplo, foi falado um determinado tema, foi apresentado um determinado tema, conseguir colocar no papel aquilo que você entendeu sobre o tema, né? Resumir com as suas próprias palavras. Quando você se perder, por exemplo, durante uma anotação, durante a exposição daquilo que foi falado, deixa um espaço em branco, porque aí depois você volta lá e continua, porque às vezes você pode lembrar, ou pode pedir o palestrante ou o professor para retomar aquela informação que foi passada. Então, e quando vocês forem terminar a exposição, terminar a aula, terminar a apresentação dessa tomada de nota ali que você fez, é bom retomar aquilo que você escreveu, passando a limpo. Não é nada melhor para estudar do que passar aquilo que você tomou nota dentro da sala de aula a limpo. Porque ali você vai rever o que você escreveu, ali você pode consultar, inclusive, outras fontes para melhorar aquilo que você escreveu, tá? Agora, a gente também pode tomar notas, aqui naquele primeiro momento a gente estava falando da exposição oral, né, numa palestra, numa sala de aula, mas também nós podemos tomar notas a partir da leitura do texto, de um texto de maneira escrita. Então, o que a gente tem que observar nesse caso, quando for um texto escrito, um livro, alguma coisa nesse sentido? Compreender que cada texto, capítulo ou mesmo parágrafo tem uma ideia principal, né? Tem uma palavra-chave, então é bom você saber qual a palavra-chave daquele texto, sublinhar, colorir, utilizar aqueles marca-textos das palavras-chave. Também nas margens do texto, como vocês podem ver nesse livro aqui, ó, as margens do texto, elas podem ser utilizadas para colocar anotações. Isso é muito eficiente também, porque depois você volta no texto e pega só essas palavras-chave. Em cada parágrafo deve-se captar o que é essencial dele, porque tem palavras ali, informações que são supérfluas, mas tem informações que são essenciais, tá? Referenciação da nota. O que é essa referenciação da nota que também é importante para vocês, né? Para nós, enquanto estudantes. Então, quando a gente toma nota, a gente tem que prestar bastante atenção. Numeração das folhas no canto superior direito. Então, você está tomando nota. Então, para você não perder aquilo que você está anotando, você tem que colocar, por exemplo, começou, página 1, depois página 2, página 3, página 4, porque senão depois você se perde, né? A data também do evento ou da leitura que você realizou, o título da nota, né? A identificação do local, o nome da pessoa com que nós falamos, a identificação do local, por exemplo, se eu estou numa palestra,
né? Se eu fui num evento, numa palestra, eu coloco o nome da palestra, o local que foi a palestra. Às vezes eu fui numa palestra em outra cidade, fui numa palestra em Belo Horizonte, eu coloco Belo Horizonte, a palestra do professor tal. São elementos que devem ser considerados para essa referenciação. Tá? Então, aí, agora nós vamos falar um pouco sobre a organização das notas. Deve-se ter atenção também muito grande nas divisões e subdivisões. Aqui a gente está falando do material escrito, né? Títulos, subtítulos das notas. Então, sempre que acharmos conveniente, a gente tem que colocar o título, colocar o subtítulo, separar claramente as partes principais, deixando entre elas espaços maiores, né? O que é principal dentro do texto, você deixa um espaço maior para se colocar essas ideias principais e as outras observações, espaços menores. Sempre que passar uma ideia diferente, lembrar disso aqui, que sempre que a ideia mudar, é o que quer dizer? Que é um parágrafo novo, né? Então, a gente põe o ponto final e é um parágrafo novo, tá? E aqui está dando uma dica, que pode se utilizar a numeração romana ou a numeração arábica, né? Bom, a técnica de tomar nota. Então, existem técnicas aqui que vão facilitar, né? Que vão diminuir, às vezes, o tempo que a gente vai usar para tomar nota. Então, muitas vezes a gente pode utilizar o uso de abreviaturas e símbolos, né? Desenvolver uma capacidade de antecipação, no sentido de você saber o que a outra pessoa vai falar, pelo que ela já falou anteriormente. Você pode suprimir palavras de ligação, por exemplo, ao invés de você colocar o de, você coloca mora Curvelo, por exemplo, ao invés de usar mora em Curvelo. Então, você está tirando esse em, que é uma palavra de ligação, porque aí você vai ganhar tempo na sua nota. Adotar uma paginação clara, como eu disse para vocês, né? Página 1, página 2, página 3. Aqui já falou também das abreviaturas, aqui vai dar um exemplo para a gente aqui, ó. Sempre que seguir um ponto, né, é uma abreviatura. Então, olha, seguinte, aí ela colocou segue, ponto. E deve-se seguir também ao mesmo tipo de abreviatura, porque aí todas as vezes que você utilizar essa abreviatura, você vai saber o que significa. ADM, por exemplo, ponto, quer dizer administrador, né? Exercício, colocou X ponto. CO ponto, aí, né, nessa ideia desse exemplo aí, quer dizer compra. Né? Normalmente, no plural, a gente utiliza aqui, por exemplo, habitantes. Então, você coloca só até o B e o S, quer dizer habitantes. E é isso, né, para poder ganhar tempo nessa anotação, né? Porque uma tomada de notas, às vezes, ela tem que ser muito rápida, como eu já falei anteriormente. Né? Então, aí eu mostrei para vocês, vou fechar essa apresentação e volto aqui, para a gente falar um pouco sobre a atividade que eu vou passar para vocês aqui. Só um minuto que eu vou parar a apresentação aqui. Então é isso, né? Como eu passei para vocês esse slide, dando mais, né, uma observação aí sobre o gênero tomada de notas, eu estou propondo uma atividade que eu vou deixar no Classroom, né? Que é aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem, onde vocês vão assistir a um documentário de 13 minutos. Esse documentário é um documentário de 30 anos, há 30 anos atrás, um documentário mais antigo, mas ainda muito pertinente, né? Que vai falar da situação de pobreza, de miséria, né, que o nosso país ainda vive, que muitas pessoas pelo mundo sofrem, né? Então, vou passar essa atividade para vocês e através dessa atividade nós vamos treinar tudo aquilo que nós falamos aqui sobre a tomada de notas, tá? Vou passar através do link, tá bom? Então, eu quero que vocês façam essa atividade para mim. Vou descrever essa atividade no nosso mural, na nossa parte de atividades aí. Então, eu quero que a gente comece a se habituar nesse ambiente virtual de aprendizagem, tá? Depois, a hora que vocês começarem a acessar, nós vamos marcar as nossas aulas online, porque eu acho que é um ambiente muito interessante, né? Vai ser muito bom essa proposta aí do governo da gente poder interagir, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão ter que tomar nota disso e anexar essa atividade aqui no Classroom, tá? Que é um ambiente, mas eu quero que vocês tentem realizar essa atividade dentro do ambiente, tá? E eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês agora.
Ah, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem assistir ao vídeo que eu deixei para vocês na aula anterior, explicando como acessar o Classroom, tá bom? Tenham um bom dia, um abraço, fiquem bem.